Esta era a decoração do Parthenon que está aqui. Quem vai lá no Parthenon não vê nada, fica vazio. Está aqui, em Berlim. A questão da museologia também implica nisso. É a história dos vencedores e dos colonizadores. Mas isso acontece em toda parte do mundo, não é só na Europa, não. O museu mais importante do Brasil jogaram fogo. O Museu Nacional do Rio, que pegou fogo, assim. O fascismo fez isso. Jogou fogo no parlamento alemão. Tentaram fazer isso no dia 8 de janeiro deste ano. Esse é o problema do início da arqueologia, que foram os europeus, os alemães, os ingleses e franceses. E eles tinham o hábito de levar para casa. Então, toda essa riqueza que eu estou vendo aqui no museu, as esculturas que contam a história de Atenas, dos mitos, estavam no templo do Parthenon, eles levaram para casa. Eu não sei de que modo, né? Porque falar que é legal. Legal. Mas em nome de quem que eles venderam? Eles tinham poder de vender? Como se aqueles países estavam subjugados pela força? Complicado dizer que foi. Eles venderam. No caso da Nefertiti, nem isso foi. Não foi vendido. Então, ele levou escondido. Então, é por isso que, mesmo diante dessas leis que protegem as ações coloniais, etc., não tem nenhuma justificativa. Aí, o Egito quer de volta o busto da Nefertiti. Embora eu tenha visto muita coisa aqui do Egito, que deve ter sido vendida, entre aspas, legalmente. Mas por quem? Quem tinha o poder de fazer isso? A atração principal do museu é Nefertiti. Só que eu fui lá, eu vi Nefertiti, mas é proibido fotografar. Se quer fotografar, toda parte do museu é permitido fotografar, mas a sala de Nefertiti não. Não sei por qual razão. Porque Nefertiti é uma escultura belíssima que é disputada pelo Egito, porque ela foi levada de modo ilegal e o Egito quer de volta o Museu do Cairo. É como sempre, o problema aqui... eu espero. Eu não precisei ir ao Egito para ver a arte e boa parte do patrimônio histórico nas esculturas, até pedaços de templo, porque eles estão aqui no Neue Museum em Berlim. É estranho, né? Eu tive que ir bem ao norte, no frio, porque está muito frio lá fora. É inverno, para ver coisas que eu poderia ter visto no Egito. Mas é muito fácil também criticar a Alemanha por isso, né? Porque o Egito do século XIX não era o de hoje, com suas políticas de preservação do patrimônio histórico. O seu novo Museu do Cairo, que eu vi sendo construído, era um Egito que estava nominalmente sob o Império Turco Otomano, mas naquele momento já estava o poder central do Império Turco bem enfraquecido, então uma situação muito caótica. E muitas das famílias do Egito, naquele tempo, eles vendiam, até hoje, só que hoje é duramente reprimido pela lei, eles vendiam o patrimônio histórico, porque eu não idealizo nada, muito menos a religião islâmica, muito menos os países que são do sul global, ou como tem alguns que até falam de países proletários. Não existem países proletários ou vítimas do colonialismo, porque o colonialismo só existe
ele só se sustenta porque setores internos da colônia são aliados dos colonizadores. É o que aconteceu no Brasil. Eles eram colonos de Portugal, mas também parcelas dos povos originários se aliaram aos portugueses. Triste história, mas história. Não é essa idealização de que eles foram sempre vítimas, sem falar que eles eram inimigos uns dos outros. Não havia esse conceito de povos originários, amigos, irmãos, parentes, até como eles dizem hoje, né? Então, o que havia, que eram os tupis faziam guerra aos macro-G, que eles chamavam de tapuia. Eles diziam assim como o não civilizado, o etnocentrismo. Claro, eu não estou condenando, eu só estou constatando. O Egito do século XIX, enquanto protetorado, enquanto parte do Império Otomano, não protegia o seu patrimônio histórico. Havia famílias ricas, havia sultões, havia todo aquele palavreado que eu não conheço em exatidão, mas o próprio islamismo, ele não tinha muito respeito para com o passado do Egito Antigo, porque o islamismo considerava aquilo paganismo. Aliás, o islamismo quebrou muita coisa do Egito. Então, não é tão fácil a gente usar juízos de valor para dizer que certo ou errado, bom ou mal. Agora, do ponto de vista de hoje, em que o Egito já não é o mesmo e tem uma política de patrimônio histórico até invejável, melhor até em alguns aspectos do que o Brasil. Então, sim, a questão de Nefertiti vale a pena ser discutida, porque pertence ao Egito. E é muito estranho que países europeus preservem patrimônios de outros países europeus. É o caso da Grécia, né? Será que a Grécia de hoje não pode guardar o seu patrimônio do Partenon? Os turistas vão ver o Partenon, mas o Partenon sem os frisos, sem as esculturas. E onde elas estão? Em alguns museus da Europa. Um deles é este aqui, o Museu de Berlim. Então, o conceito de museologia tradicional, né, que nasce no século XVIII, predomina no século XIX, início do século XX, que é a origem desse. Aqui eu estou na Ilha dos Museus de Berlim, são vários. Eu visitei o novo museu, tem o velho museu e tem ainda o Museu de Pérgamo, que eu quero conhecer. Importante, até o conceito de museu, também as tecnologias que se usam hoje nos museus, né? Já é permitido fotografar, mas não na sala onde está o busto da Nefertiti. A Nefertiti, eu conheço desde a minha adolescência esse busto da Nefertiti em forma de gravura, mas hoje eu tive a experiência de estar perto dela. Ela não é muito grande, é bela, mas isso pode ser visto em gravura. Mas é aquela experiência do tempo, né? do tempo e do espaço, estar ao lado dela com outras pessoas. Ela está num cubo de vidro, como boa parte aqui do patrimônio histórico egípcio, ele está protegido por uma cúpula de vidro. A iluminação, os letreiros, a maior parte dos textos que explicam os itens do museu está em alemão. Algumas vezes tem a tradução em inglês, mas algumas vezes é só em alemão mesmo. Como eu estou aprendendo alemão, eu tirei muita foto, porque eu sei que ainda não, mas eu vou chegar ao momento em que eu vou realmente conseguir ler tudo que está em alemão. E também há um programa pedagógico do próprio museu que organiza as exposições de forma didática e também explica como é que surgiu a arqueologia alemã, como é que eles faziam, como que eles trabalhavam
Isso para mim tudo é importante, foi muito importante para mim. Eu ter vindo aqui, ter aprendido, ter visto pessoalmente.